Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal apresentamos conteúdos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Ana Letícia Anderman, eu sou acadêmica de engenharia agronômica pela Universidade Federal do Paraná e trago aqui para vocês esse vídeo referente à integração da energia solar com sistemas de irrigação automatizada. Quando a gente fala em agricultura moderna, a gente fala que ela depende fortemente da irrigação para garantir a produtividade e a estabilidade, principalmente nas regiões com irregularidade hídrica. No entanto, sistemas de irrigação consomem volumes significativos de água e de energia elétrica, o que eleva muito os custos operacionais e também o impacto ambiental. Neste contexto, então, é urgente buscar soluções sustentáveis que alinhem a eficiência, a automação e o uso racional dos recursos, né, como é o caso da geração fotovoltaica integrada a sistemas automatizados de irrigação. Falando um pouco sobre a energia solar na agricultura, então os sistemas fotovoltaicos eles convertem diretamente a radiação solar em energia elétrica por meio de efeito fotovoltaico, utilizando semicondutores. Geralmente, esses semicondutores eles são compostos por silício. Essa tecnologia ela é ideal para o meio rural, né, onde a gente muitas vezes tem limitação do acesso à rede elétrica. Essas aplicações incluem o acionamento de bombas, sistemas de monitoramento ambiental, estações meteorológicas e unidades de controle automatizado. Além de reduzir os custos com a eletricidade, ele vai promover uma transição energética limpa e de baixo impacto ambiental. Agora falando um pouquinho sobre sistemas de irrigação automatizada, né? Então a automação da irrigação ela permite realizar a aplicação hídrica com base em dados precisos coletados por sensores de umidade de solo, temperatura, radiação e evapotranspiração. Os principais sistemas utilizados são o gotejamento, a microaspersão e a aspersão convencional, que, ao serem conectados a microcontroladores como o Arduino, permitem um controle altamente eficiente da irrigação, o que reduz significativamente o desperdício e o aumento da uniformidade de distribuição de água na plantação. Nesse exemplo, então, utilizamos um sistema baseado em Arduino, é um microcontrolador que possui baixo custo e grande aplicabilidade em locais agrícolas. Então, os sensores de umidade do solo, eles são programados para transmitir os sinais elétricos quando a umidade atinge valores muito baixos de um liminar pré-definido, acionando assim automaticamente as válvulas e as bombas. Esse modelo é escalável, né, e ele pode ser integrado a sistemas de energia solar, tornando-se independente da rede elétrica. Aqui no exemplo 2, o sistema autônomo integra três componentes essenciais: os sensores para a coleta de dados ambientais, painéis fotovoltaicos para o fornecimento da energia e unidades de controle lógico programáveis. É ideal que para em propriedades rurais, em regiões remotas ou com restrições em infraestrutura. Sua maior vantagem está na capacidade de operar de forma contínua e autônoma, com baixo custo de manutenção e elevada eficiência no uso dos recursos. E como funciona? Como que é a integração da energia solar com a irrigação automatizada? Então, a integração dos sistemas fotovoltaicos com a irrigação automatizada, eles permitem a formação de unidades agroenergéticas inteligentes. Nesse modelo, a energia gerada localmente abastece o sistema de irrigação com base nas demandas hídricas detectadas por sensores, promovendo assim uma irrigação de muita precisão. Essa sinergia aumenta a resiliência do sistema agrícola em frente à escassez hídrica e energética e diminui a pegada de carbono da produção.
Agora vamos falar sobre um tópico muito importante, né, que é a vantagem da integração da energia solar com a irrigação automatizada. As vantagens são inúmeras, né, dessa integração. Podemos citar a redução significativa dos custos operacionais com energia e água, menor intervenção humana, o que reduz muito nas falhas, o ganho em produtividade devido à irrigação no momento e na quantidade certa, né? E, sobretudo, os ganhos ambientais, com substituição de fontes fósseis por energias renováveis e o uso mais racional da água. Além disso, é um avanço tecnológico na propriedade, promovendo assim iniciativas da agricultura 4.0. Mas também muito se fala nas vantagens e temos que falar também bastante sobre os desafios e considerações na implantação de sistemas como esse, né? Então, apesar dos benefícios, existem barreiras na adoção desse sistema. O investimento inicial é ainda relativamente elevado, especialmente para pequenos produtores. A manutenção técnica dos sistemas, especialmente componentes eletrônicos e os painéis solares, exige mão de obra muito qualificada. Além disso, é fundamental um projeto bem dimensionado que considere as condições climáticas do local, como a irradiação solar, o regime de chuvas e o tipo de solo, para garantir, assim, um bom desempenho do sistema e o longo prazo desse sistema. Acho que todo mundo se pergunta sobre os custos e qual que é o retorno no investimento. É uma parte muito importante porque ninguém vai investir em algo se isso não lhe traz um retorno, né? Então, um sistema, num exemplo de 112 kWp, custa aproximadamente R$ 340 mil. A manutenção, ela gira em torno de R$ 370 mensais, né? E a economia com energia, ela pode alcançar até 80% dos custos de irrigação. Considerando esses fatores, o retorno do investimento, né, o payback em inglês, costuma ocorrer entre 3 a 5 anos, e os painéis têm vida útil média de 25 até 30 anos. Ou seja, né, o sistema se paga antes da metade da vida útil dele, garantindo assim muitos anos de operação com alta economia. Aqui eu trouxe evidências científicas, né, que provam a eficácia desses sistemas e da integração entre eles. Então, no MIT, eles fizeram um estudo que reforçou a viabilidade técnica e econômica, né? Então, segundo o pesquisador, há uma redução de até 62% nos custos de irrigação ao se optar por esses sistemas solares em pequenos cultivos. E destacou-se também que a substituição de motores da diesel por sistemas fotovoltaicos pode gerar uma economia de até 66%. Na Argélia, eles conduziram estudos que demonstraram que a economia média por hectare pode chegar até $3.042 em 25 anos. Esses dados, então, eles demonstram que a sustentabilidade e a rentabilidade podem caminhar juntas quando se adota esse tipo de tecnologia. Então, como conclusão do vídeo, eu trago que a integração da energia solar com a irrigação automatizada, ela representa uma solução tecnológica inovadora, viável e necessária, né, em frente aos desafios que a gente vem enfrentando, tanto climáticos como econômicos da agricultura contemporânea. E a adoção desses sistemas promove o uso racional de água e energia, moderniza a produção e fortalece também a sustentabilidade ao setor agropecuário. Muito obrigada pela atenção até aqui. Então, vamos juntos, né, criar um futuro mais sustentável. E a inovação tecnológica no campo, ela é uma das chaves para garantir a segurança alimentar e a preservação ambiental no mundo. Obrigada.